Estamos iniciando mais um programa Evidências, um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Lembro a você que quer aprender mais a respeito da Bíblia Sagrada? Estamos oferecendo um curso bíblico inteiramente grátis. Telefone para nós, 0 operadora 12 21 27 31 21 ou através do e-mail evidências@novotempo.org.br. Cícero foi um dos maiores juristas do Senado romano, viveu na época de Júlio César. E falando sobre um tipo de punição que existia naquela época, a crucifixão, ele dizia summum supplicium e crudelissimum supplicium. A tradução seria a mais extrema, mais cruel e angustiosa forma de punição. Professor Rodrigo Silva, arqueólogo, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, professor no Centro Universitário Adventista, UNASP Campus 2, vai falar um pouquinho sobre a crucifixão de Jesus Cristo. O que existe de história, arqueologia sobre esse tremendo fato descrito na Bíblia Sagrada? Com vocês, Rodrigo Silva. A história humana, com todas as suas vicissitudes, suas idas e vindas, está repleta de episódios e acontecimentos que marcaram época, mudando drasticamente os rumos da humanidade. Todo historiador procura retratar esses momentos em conjunto, dentro de um contexto, de modo a dar-lhes uma moldura ou um quadro que os tornarão compreensíveis à razão humana. Mas apesar de todos os avanços da historiografia moderna, devemos admitir que os historiadores falaram à razão, mas foram os artistas que retrataram a mesma história, dando-lhe uma dimensão romântica, que também tem o seu lugar na alma humana. Fanny Crosby pode ser um bom exemplo. Cega desde praticamente o seu nascimento, em 1820, essa brilhante poetisa e compositora americana conseguiu colocar no papel uma visão da história de Cristo que muitos especialistas de olhos bem treinados não conseguiram fazer. A visão de um amigo, a quem ela conhecia muito bem. Um dos seus hinos prediletos que ela costumava tocar nas conferências dirigidas pelo evangelista Dwight Moody era o que expressava o seu profundo amor e respeito pelo significado da cruz. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor, mais perto da tua cruz, leva-me, ó Senhor. A cruz de Cristo realmente tinha um significado muito importante, tanto para Fanny Crosby quanto para milhões de cristãos espalhados ao redor do mundo. Do ponto de vista teológico, foi ali, na cruz do Calvário, que céu e terra se uniram. O pecado foi extirpado, a graça inaugurada. Na rude cruz, onde o Redentor vertia seu sangue por todos os homens e mulheres que viveriam neste mundo. Mas apesar de todo o fascínio que a cruz possa trazer hoje às pessoas de filosofia cristã, nem todos demonstram por ela aquele respeito típico dos mais piedosos. Além disso, é importante dizer que, no passado, a cruz não era nem de longe algo do qual um cidadão pudesse se sentir orgulhoso ou ter como emblema da sua fé. Não é por menos que Paulo, um dos maiores escritores cristãos de todos os tempos, declarou no primeiro século da era cristã que a cruz era uma completa e terrível insensatez para aqueles que viviam fora do círculo do cristianismo. Ele afirmou: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 19 e 21. Apenas para esclarecer,
Os gentios que Paulo menciona são as etnias não judaicas que tinham contato com a mensagem cristã, especialmente os gregos e os romanos, que achavam uma completa loucura a mensagem da cruz. Mas por que a cruz causava tanto repúdio? No programa de hoje, vamos fazer uma viagem pelas páginas da história, procurando entender por que aquela imagem era tão dantesca às pessoas da época. Afinal, ali na cruz estava o próprio Filho de Deus. Sua atitude revelava o amor do Pai em enviá-lo como um redentor para toda a raça humana fadada à perdição eterna. Ele não necessitava passar por aquele sofrimento, mas o fez por amor de todos nós. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. A crucifixão, ao que se sabe, era comumente praticada desde o sexto século a.C. até por volta do quarto século da era cristã, quando foi finalmente abolida por ordem de Constantino I, em 337 d.C. Os fenícios e gregos costumavam usá-la para a punição de políticos e militares. Já os persas e cartaginenses a usavam basicamente para punir altos oficiais e comandantes, bem como a líderes rebeldes. Os romanos, por sua vez, usavam a cruz, sobretudo, para punir as classes inferiores, isto é, escravos, criminosos violentos e possíveis guerrilheiros de províncias rebeldes. E foram os romanos, diga-se de passagem, que mais se especializaram nesta terrível forma de tortura física e mental chamada crucifixão. A cruz, na verdade, era um instrumento de persuasão bastante eficaz contra os rebeldes. Era um alerta aos que intentassem insurgir contra o governo. Por isso, apesar de ser uma condenação tão horrível, ela era realizada publicamente. As vítimas geralmente eram crucificadas nuas em locais de concorrência, como vias públicas, anfiteatros ou pequenas elevações naturais. Era de fato uma profunda forma de humilhação, agravada pelo detalhe de que a vítima não tinha, geralmente, direito legal a um sepultamento digno. O seu corpo era deixado ao ar livre para ser comido por animais selvagens ou aves de rapina. Algumas vezes, o corpo do condenado era literalmente jogado no lixo público, onde se decompunha ao lado de excrementos e restos de lixo urbano. Vejamos agora alguns depoimentos de antigos escritores romanos sobre o que significava a cruz nos dias do Império. Cícero, um dos maiores juristas do Senado que viveu nos dias de Júlio César, chamava a crucifixão de summum supplicium e crudelissimum supplicium, que traduzido seria a mais extrema e mais cruel, angustiosa forma de punição. Em 63 a.C., Rabírius, um senador romano, foi condenado à cruz. Cícero então saiu em sua defesa, argumentando que a simples menção da cruz era algo inadmissível aos ouvidos de um respeitado cidadão romano. Veja o que ele escreveu na ocasião. Oh, quão grave seria ser desgraçado publicamente por uma corte! Quão grave seria sofrer um castigo, quão grave seria ser banido. Mesmo assim, ainda em meio a um desastre, gozaríamos certo grau de liberdade. Mesmo se formos condenados à morte, podemos morrer como homens livres. Mas a simples menção da palavra cruz deveria ser removida não apenas da pessoa de um cidadão romano, mas até mesmo de seus pensamentos, olhos e ouvidos. A simples menção dela é um desrespeito a qualquer cidadão romano ou homem livre. E ao que tudo indica, já antes do tempo de Cícero, as pessoas mais simples da sociedade costumavam usar a palavra latina crux, ou seja, cruz, como uma espécie de gíria ou xingamento vulgar para ofender um adversário ou extravasar uma raiva incontida. Mas, continuando nossa jornada pelos antigos escritores, encontramos Plautus, que viveu de 230 a 184 a.C. Ele foi provavelmente o mais antigo escritor romano a nos oferecer evidências sobre a crucifixão em Roma. Plautus escreveu peças teatrais mencionando a terrível crucifixão de escravos. A famosa Confissão de Esqueledros, citada em Miles Gloriosos, uma peça escrita por ele em torno de 205 a.C., sugeriria a condenação em massa de escravos por morte de cruz.
Assim dizia o escravo Esquéledros, um dos personagens da trama. Eu sei que a cruz será a minha sepultura, pois lá estiveram meus ancestrais, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô. Do lado dos autores judeus, temos uma menção muito importante por ser o mais famoso historiador que viveu no primeiro século da era cristã, chamado Flávio Josefo. Josefo testemunhou vários homens sendo crucificados, especialmente durante o cerco de Tito sobre Jerusalém. Em seu livro intitulado Guerras Judaicas, ele descreveu o evento como a mais desgraçada de todas as mortes. Pelo visto, não há como exagerar o sofrimento de alguém na cruz. Aliás, numa carta escrita ao seu amigo Lucílius, o dramaturgo Sêneca, que viveu até ao governo de Nero, escreveu que preferiria 1000 vezes o suicídio à morte de cruz. Afinal, diz ele, eu vi cruzes lá, não somente de um tipo, mas de várias formas. Algumas tinham suas vítimas de cabeça para baixo, outras tinham suas partes íntimas pregadas no madeiro, outros ainda tinham seus braços esticados sobre o patíbulo. O império tinha regras claras, que incluíam a pena de morte, geralmente acompanhada de muita dor. Por ordem de sofrimento, as 4 mais terríveis penas capitais em Roma eram: em quarto lugar, o degolácio, ou decapitação. Em terceiro lugar, o daninácio ad bestias, ser lançado perante animais selvagens para ser devorado vivo. Em segundo lugar, vinha o cremácio, ser queimado vivo. E em primeiro lugar, o mais terrível de todos, a crucifixão. Mas, talvez você não saiba, havia vários tipos de cruzes no passado. E talvez seria interessante conhecer esses modelos para procurar descobrir qual teria sido aquele que Cristo se submeteu. Esta que você vê em seu vídeo possivelmente seja a mais antiga forma de cruz que se tenha conhecido. Ela era apelidada de Crux Gammata, ou Cruz Gama. Ela tinha esse nome por parecer a junção de 4 letras gama do alfabeto grego. Seu nome original era suástica, que em sânscrito quer dizer boa sorte. Não era, portanto, um instrumento de condenação, mas um símbolo de riqueza e prosperidade usado na Índia por hindus e budistas. Você talvez tenha se surpreendido um pouco com esse tipo de cruz, porque está acostumado a vê-lo em conexão com Adolf Hitler e o Partido Nazista. Mas não é difícil entender a relação. Essa cruz suástica é um símbolo místico encontrado em muitas culturas em tempos diferentes, dos índios Hopi aos astecas, dos celtas aos budistas, dos gregos aos hindus. No caso específico dos nazistas, ela foi escolhida para ser símbolo do Partido Alemão por causa, pasmem, de uma descoberta arqueológica. Heinrich Schliemann, que você vê nessa foto, foi um famoso explorador alemão que descobriu as ruínas da antiga cidade de Troia em 1870. Suas escavações na região permitiram que muitos objetos da época fossem encontrados, revelando o dia a dia daqueles habitantes. A imagem da cruz suástica também apareceu em objetos no meio dos escombros e foi associada com as migrações ancestrais dos povos proto-indo-europeus, isto é, os arianos, que há milênios haviam vindo da Índia para a Europa. Esses novos emigrantes, graças às suas crenças brahmanes que trouxeram da Índia, criam ser eles mesmos uma casta especial, superior a todos os demais seres humanos. Bem, essa ideia permaneceu forte nas terras do Himalaia e acabou formando o terrível sistema de castas que Mahatma Gandhi haveria de se opor no futuro. Mas, apesar dos ataques racionais, a ideia da raça superior simbolizada pela suástica sobreviveu filosoficamente na Europa através de alguns pensadores alemães como Alfred Rosenberg, que foi conselheiro de Hitler e um dos fundadores do Partido Nazista em 1919. Rosenberg fez uma conexão entre esses achados de Schliemann em Troia e antigos vasos germânicos. Então teorizou que a suástica era, como ele mesmo escreveu, um significativo símbolo religioso de nossos mais remotos ancestrais arianos. Assim, os nazistas adotaram a suástica como símbolo de suas antigas raízes arianas ou indo-europeias. Outro símbolo que tem sido conectado com a cruz é a chamada Crux Ansata, ou Anki, dos antigos egípcios. Esta também não era um instrumento de condenação, mas sim o símbolo da vida eterna, que ficava nas mãos da deusa egípcia Serret ou do deus Sebek. Bem,
Como esses tipos de cruzes não eram condenatórios, podemos então retirá-los de nossa lista de possibilidades. Mas, em se tratando propriamente de instrumentos de execução, os dados históricos nos permitem dizer que havia pelo menos 4 tipos básicos de cruz usados pelos romanos nos dias de Jesus Cristo. Esta era a cruz decussata, que tinha o formato da letra grega Ρ, que graficamente se parece com o nosso X. Era geralmente muito baixa e o condenado ficava com os pés apoiados no chão. Algumas vezes, deixavam o condenado ali e soltavam animais ferozes que lhe devoravam a carne estando ainda vivos. Noutras ocasiões, faziam do indivíduo uma espécie de tiro ao alvo para guerreiros. A seguir, havia a cruz grega, também chamada imissa quadrata, porque tinha um travessão cortado na mesma medida do poste vertical. Ela imitava um sinal de adição. Era baixa, semelhante à cruz decussata, e servia de um terrível instrumento de tortura. Em terceiro lugar, havia a cruz comissa. Tinha a forma da letra tau, parecido com o nosso T em grego. Tratava-se de um poste, stips, geralmente já fixo no lugar das execuções, ao qual adicionava-se um travessão ao topo, o patíbulo, que era transportado pelo próprio condenado. A vítima era pregada ou amarrada ao travessão e, literalmente, era içada até o topo, onde permanecia agonizando para a contemplação de todos. E, finalmente, teríamos a cruz latina, também chamada de cruz imissa ou capitata, que era a mais usada pelos romanos. A cruz latina, esta última que mostramos, era bastante alta, algo em torno de 3 metros, e ela consistia de 2 módulos, o stips, ou o poste, e o patíbulo, esse travessão que lhe entrecortava, montando todo o elemento. A vítima, geralmente, carregava o patíbulo até o local da execução. Como se pode ver, a última delas se refere àquela cruz que tradicionalmente conhecemos nos diversos quadros e pinturas da cristandade associada ao Filho de Deus. A sua escolha para ser aquela que de fato teria sido a cruz de Jesus se deu devido a vários detalhes apresentados nos evangelhos canônicos. Primeiramente, vemos que somente ela e a cruz grega permitiam a colocação de qualquer placa acima da cabeça do condenado, como a Bíblia diz que ocorreu com Jesus. De acordo com o testemunho de Mateus 27:37, temos, por cima da cabeça de Jesus, puseram escrita a sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Esta placa condenatória estava escrita em grego, latim e hebraico para que fosse visível a todos os visitantes de Jerusalém naquela festa da Páscoa. A exclusão da cruz imissa quadrata, que teoricamente também teria espaço para a placa condenatória de Cristo, se dá pelo fato de que somente a cruz latina, ou capitata, seria alta o bastante para coincidir com outros aspectos levantados pelos evangelistas. Segundo o que lemos em São João, capítulo 19, versos 29 e 34, onde os soldados dão de beber a Jesus e, depois dele haver morrido, verificam seu falecimento utilizando-se de uma lança, percebemos que a cruz de Cristo não podia ser baixa. Caso contrário, aqueles centuriões não precisariam de um caniço para alcançar a sua boca, nem de uma lança para perfurar-lhe a costela. Uma espada seria bem mais adequada para isso. Eu tenho aqui uma ponta de uma lança romana que hoje faz parte do Museu Histórico de Paulo Borck, no UNASP. Ligada a esta ponta, originalmente, havia uma espécie de cabo de madeira grosso que media algo em torno de 2 metros. Logo, o uso desse instrumento para verificar se Jesus estava de fato morto sugere que o seu corpo estaria numa altura fora do alcance. A cruz grega nunca ultrapassava a altura de 2 metros, justamente para facilitar o ataque de lobos e hienas que dilaceravam a carne dos condenados. Assim, nesta forma de martírio, Jesus não poderia ter morrido. Por isto, ela deve ter sido o instrumento de morte de outras pessoas, mas não de Jesus. A cruz que Jesus morreu foi, de fato, uma cruz latina, conforme vemos na mais antiga tradição cristã. As cruzes romanas, como já dissemos, geralmente possuíam 2 partes. O stips, ou seja, a parte vertical, que geralmente ficava no lugar do suplício, e o patíbulo, que era o travessão carregado pelo condenado até o local da execução. No local da crucifixão, é possível que o stips permanecesse deitado à espera da parte que lhe completava.
Sobre ele, então, encaixavam em seguida o patíbulo e pregavam a vítima nesta posição. Depois, soerguiam a peça inteira até que caísse com violência num buraco previamente preparado para este fim. A dor nesses casos era inimaginável. Em junho de 1968, um ano após a Guerra dos 6 Dias, as tropas israelenses ocuparam Jerusalém e dali comandavam as novas construções. A cerca de 2 quilômetros da Cidade Velha havia um lugar chamado Givat HaMivtar, Colina da Fronteira, que o governo mandara aplainar com o fim de construírem um conjunto de prédios residenciais. Acidentalmente, os tratores encontraram 15 túmulos de pedra que continham esqueletos de 25 pessoas. O doutor Vassilios Tissaferis, que era o diretor do Departamento de Antiguidades e Museus do Estado de Israel, foi ao local e constatou, depois de muitas pesquisas, que aqueles eram túmulos que podiam ser datados desde 70 a.C. até 70 depois de Cristo. Sua atenção, contudo, voltou-se mais especificamente para uma caixa que continha a ossada de uma criança e um jovem adulto. Do lado de fora estava o nome aramaico Yohanan, que muito provavelmente se referia ao mais velho dos esqueletos. O mais interessante, porém, é que a ossada do adulto possuía um cravo atravessando os calcanhares. O doutor Nakur Haas, que era um romeno e diretor da seção de anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade Hebraica, pediu para examinar o esqueleto e não somente confirmou a morte por crucifixão, mas ainda concluiu que se tratava de um jovem de cerca de 20 a 30 anos com 1,65 m de altura. Ele usaria barba e jamais realizara qualquer trabalho árduo, um sinal claro de pertencer a um jovem da classe rica. Sua única deformidade física era o palato meio torto e uma saliência no crânio devido talvez a problemas no parto. Esta é a primeira e única ossada inteira que temos de um homem que morreu crucificado. Há outras, mas com ossos muito fragmentados. Através dela, através do achado de Yohanan, reconstituiu-se provavelmente a forma como Jesus deveria ter morrido. Esta é a reconstrução oferecida pelo Dr. Haas e que é aceita por muitos como sendo aquela em que Jesus fora crucificado. Note que, ao contrário da visão popular, o condenado ficava nu e assentado com uma das nádegas apoiadas sobre um banquinho chamado sedícula. Os cravos geralmente eram pregados no antebraço entre o rádio e o cúbito. A Bíblia, no entanto, diz que os pregos de Jesus foram fixados através das mãos. E alguns entendem que assim poderia ser, pois o peso do corpo se sustentava na sedícula e não nas mãos do condenado. Não havia, portanto, espaço para rasgar o corpo. Ele ficaria então com os braços estendidos em forma de V. A vítima ficava com os pulmões nesta posição bastante apertados e tinha que erguer-se sobre as pernas para poder respirar melhor. Isto provocava um sofrimento terrível, inclusive com dores no nervo ciático, mas não numa postura necessariamente mortal. A vítima poderia ficar dias agonizando desta forma sobre o madeiro. Por isto, de acordo com Marcos, capítulo 15, verso 44, Pilatos admirou-se de que Jesus houvesse morrido tão rapidamente num prazo de poucas horas. Neste ponto, quando por alguma razão queriam apressar a morte do indivíduo crucificado, davam-lhe um golpe de misericórdia chamado crurifrágio. Era uma pancada certeira nas pernas que quebravam a tíbia e matavam o condenado por asfixia. Foi exatamente isto que os soldados fizeram com os ladrões, conforme o Evangelho de João, capítulo 19, versos 32 e 33. Como Jesus já estava morto, não foi necessário quebrar-lhe as pernas. Segundo a história, milhares de pessoas já foram crucificadas no passado. Heródoto diz que Dario crucificou de uma só vez 3.000 babilônios. Tito Livio fala de 25 escravos crucificados por conspirarem contra Roma. Osório testemunhou a crucifixão e condenação de 450 homens na Primeira Guerra dos Escravos na Sicília. Após a morte de Espartacus, 6.000 escravos foram crucificados de uma só vez ao longo da Via Ápia. Adriano também crucificou mais de 2.000 judeus e ainda usou seus corpos como tochas noturnas para iluminar as estradas da Judéia. O que então teria feito a morte de Cristo diferente das dos outros crucificados? A resposta está em Hebreus, capítulo 2, verso 9, que diz que Cristo provou a morte por toda a humanidade. Seu sacrifício não foi apenas um martírio, foi uma morte redentora.
Ele morreu para nos dar a vida e a vida eterna. Folheie hoje mesmo a Bíblia e procure descobrir o significado especial da morte de Cristo, o significado especial da sua cruz. A sua vida certamente não será mais a mesma depois desta fantástica descoberta. Você encontrará o grande e reconfortante amor de Deus. E provavelmente poderá dizer, como no poema de Fanny Crosby, leva-me, Senhor, para mais perto da tua cruz. Chegamos ao final do programa Evidências, um programa que busca fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Eu quero oferecer para você um curso bíblico totalmente grátis. É só telefonar 0 operadora 12 21 27 31 21 ou então envie um e-mail evidencias@novotempo.org.br. Vai ser um prazer enviar para sua casa totalmente grátis um curso da Bíblia Sagrada. O programa chegou ao final, mas lembre-se, o programa Evidências é um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Na semana que vem, voltaremos com mais um programa, procurando essas evidências históricas e arqueológicas, juntamente com o professor Rodrigo Silva. Até lá. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.